13 de julho de 2026. Em menos de 12 horas, duas coisas aconteceram. Donald Trump declarou que os Estados Unidos destruiriam uma instalação nuclear iraniana enterrada sob 600 metros de granito, uma fortaleza que nem a Força Aérea Israelense, com anos de planejamento, conseguiu tocar. E a Rússia, sem emitir um único comunicado, colocou um avião de comando e controle nuclear no ar e o apontou para o tabuleiro. Um mesmo dia. Duas potências nucleares movendo peças em direção ao precipício. Essa é a verdade oculta que eu aqui hoje no canal APT Zero Day vou tentar revelar para você. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do canal APT Zero Day. Para entender o que aconteceu em 13 de julho e por que esse dia pode ser lembrado como o mais perigoso de 2026, a gente precisa recuar algumas semanas. Fevereiro de 2026. Em apenas 24 horas, os Estados Unidos e Israel atingem mais de 1.000 alvos no Irã. A Operação Fúria Épica. Para colocar em perspectiva, na invasão do Iraque em 2003, uma unidade de 2.000 analistas humanos era necessária para identificar esses alvos. Na Fúria Épica, apenas 20 pessoas fizeram o mesmo trabalho, auxiliadas por inteligência artificial. O ataque destrói infraestrutura militar, sistemas de defesa aérea, centrífugas. Mas há algo que ele não destrói. A instalação de enriquecimento de Natanz, o coração do programa nuclear iraniano, permanece operacional. Danificada sim, mas de pé. Avança para maio. Um cessar-fogo frágil é negociado. Irã e Estados Unidos sentam à mesa em Omã. As negociações avançam. Parece que a diplomacia vai prevalecer. Junho, o acordo preliminar é anunciado. Alívio no mercado de petróleo. Manchetes otimistas. Julho, o acordo colapsa. O Irã anuncia que retomará o enriquecimento a 60%. O Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo mundial, é fechado por manobras navais iranianas. O preço do barril dispara, e é nesse exato momento de tensão máxima que Donald Trump vai à televisão. 13 de julho, Trump concede uma entrevista coletiva em Mar-a-Lago. Um repórter pergunta sobre o impasse nuclear. A resposta dura 47 segundos. Mas essas 47 palavras mudaram o tabuleiro. Vou ler para você o trecho central. Preste atenção nas palavras escolhidas. O Irã está construindo uma bomba debaixo de uma montanha. Nós sabemos onde é. Nós sabemos o que eles estão fazendo. E se eles não pararem, nós vamos tirá-los de lá. Nós temos bombas que podem destruir a montanha e nós vamos usá-las. Agora, preste atenção. Trump não está falando de qualquer instalação. Ele está falando de Natanz, especificamente da seção subterrânea conhecida como Pickaxe Mountain, a Montanha Picareta, uma instalação de enriquecimento de urânio enterrada sob 610 metros de rocha sólida, projetada justamente para sobreviver a um ataque aéreo convencional. Mas tem uma camada ainda mais perturbadora. Trump disse: nós temos bombas que podem destruir a montanha. Ele não está falando de bombas convencionais. Ele está falando de penetradores nucleares táticos, armas como a B-61-12, que pode ser ajustada para diferentes potências de rendimento, incluindo rendimentos baixos o suficiente para serem classificadas como táticos. Imagine, uma arma nuclear sendo usada em pleno século XXI. Catastrófico, não? O que acontece se os Estados Unidos destruírem completamente Natanz? Vamos fazer o exercício. Consequência 1. Contaminação radiológica regional. Natanz armazena hexafluoreto de urânio, UF6, em cilindros pressurizados. Um ataque que penetre a montanha e atinge essas reservas liberaria material radioativo na atmosfera. A pluma de contaminação não respeitaria fronteiras. Cidades como Isfahan, a 100 km de distância, mais de 2 milhões de habitantes estariam na trajetória. Consequência 2. Colapso definitivo do regime de não proliferação. O tratado JCPOA já estava moribundo, mas um ataque nuclear tático dos Estados Unidos contra solo iraniano, mesmo que com justificativa de destruir uma instalação nuclear, mataria qualquer possibilidade de retorno à diplomacia. O Irã sairia do TNP e a mensagem para a Coreia do Norte, Arábia Saudita e Turquia seria cristalina. A única garantia contra um ataque americano é ter sua própria bomba. Consequência 3. Retaliação iraniana assimétrica.
O Irã não tem capacidade de responder simetricamente aos Estados Unidos, mas tem proxies: Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque e na Síria, Houthis no Iêmen e capacidades cibernéticas ofensivas. O ataque a Aramco em 2019 mostrou que Teherã sabe atingir infraestrutura crítica. Um Irã que acabou de ser atacado com armas nucleares táticas não teria nada a perder, podendo até mesmo lançar uma bomba suja contra Israel, com efeitos devastadores. Consequência 4, e a mais perigosa de todas, a resposta russa. Porque a Rússia tem acordos de defesa com o Irã, tem bases no país, tem investimentos em infraestrutura nuclear civil. A usina de Bushehr foi construída por engenheiros russos. E, acima de tudo, a Rússia de 2026 vê qualquer ataque americano no Oriente Médio como um ataque à sua própria esfera de influência. E foi exatamente isso que Moscou entendeu, naquele mesmo 13 de julho. E é aqui que entra a treta. Porque Trump fez uma ameaça que, tecnicamente, não pode cumprir com armas convencionais. A Reuters descreveu a P-Cakes como uma instalação a 610 metros de profundidade, e especialistas em penetradores confirmam: nenhuma bomba anti-bunker do arsenal americano consegue atravessar 600 metros de MOP de 14 toneladas, nem a GBU-28, nenhuma. Então a pergunta que fica no ar é: com o que exatamente Trump pretende destruir essa montanha? Mas enquanto a imprensa ocidental ainda tentava digerir essa contradição, algo já estava em movimento no hemisfério norte. Naquele mesmo 13 de julho, horas depois da declaração de Trump, uma aeronave russa decolou do aeroporto de Vnukovo, em Moscou. Não era um bombardeiro, não era um caça, era um Tupolev 214PU, uma plataforma de comando e controle nuclear. A bordo, equipamento capaz de coordenar um ataque nuclear em tempo real. E ela não sobrevoou a Sibéria, não fez um exercício de rotina no Ártico. Ela voou para o sul, rumo a Teherã. Você entende o que isso significa? Trump fez uma ameaça que talvez só possa ser cumprida com armas nucleares táticas. Moscou não emitiu um comunicado, não convocou o embaixador americano, não publicou uma nota de repúdio. Moscou colocou um avião de guerra nuclear no ar e apontou para o tabuleiro, no mesmo dia. A mensagem era silenciosa e, por isso mesmo, ensurdecedora. Agora, preste atenção, porque o que a Rússia fez no dia 13 não foi uma demonstração de força qualquer. Foi o que estrategistas nucleares chamam de signal, um sinal. Uma mensagem enviada através do movimento de ativos militares, codificada na linguagem silenciosa da dissuasão. E para decodificar esse sinal, a gente precisa entender o que é um Tupolev 214PU. O Tupolev 214PU não é um avião de combate. Ele não carrega bombas, não lança mísseis, não dispara canhões. Ele é uma plataforma aérea de comando e controle, essencialmente um centro de comunicações nuclear voador. Pense nele como o equivalente russo do E-4B Nightwatch americano, o famoso avião do juízo final. A função dele é simples e aterrorizante. Se uma guerra nuclear começar, é de dentro de um Tupolev 214PU que o Comando Supremo russo se comunica com as forças estratégicas, os silos de mísseis balísticos intercontinentais, os submarinos nucleares, os bombardeiros de longo alcance. Ele existe para garantir que, mesmo se o Kremlin for destruído, alguém ainda possa apertar o botão. Mas o que pouca gente sabe é que o Tu-214PU também serve a outro propósito. Quando Moscou quer enviar um sinal sem disparar um único tiro, quando quer que Washington entenda que a linha vermelha está sendo cruzada, ela coloca uma dessas aeronaves no ar. E a rota que ela voa é a mensagem. Pense nisso como um jogo de xadrez de altíssimo risco. Ninguém move a rainha por acidente. E no dia 13 de julho, Moscou moveu a rainha. E aí você pode me perguntar, por que Teherã? O que a Rússia tem a ver com uma ameaça americana contra o Irã? Eu respondo. Primeiro, acordos de defesa. Rússia e Irã assinaram em janeiro de 2025 um tratado de parceria estratégica que inclui cláusulas de cooperação militar, não chega a ser o artigo 5 da OTAN, mas se aproxima perigosamente. Segundo, infraestrutura. A usina nuclear de Bushehr foi construída por engenheiros russos. O reator de água pesada de Arak tem componentes fornecidos por Moscou. A Rússia tem técnicos, contratos e equipamentos no programa nuclear civil iraniano. Terceiro, e mais importante, a esfera de influência. A Rússia de 2026, já profundamente isolada do Ocidente desde a guerra na Ucrânia, vê o Oriente Médio como uma das últimas regiões onde sua influência ainda é respeitada. Um ataque americano ao Irã, especialmente um ataque nuclear tático, como a destruição da P-Cakes exigiria, seria interpretado em Moscou não como uma operação contra a Rússia. E tem uma quarta camada, a mais silenciosa de todas. Dimona.
Pare e absorva isso. Porque até agora a narrativa parecia um duelo entre Washington e Moscou, com Teherã como tabuleiro. Mas tem um terceiro jogador que ninguém está mencionando, e ele muda tudo: Israel. O Centro de Pesquisa Nuclear de Dimona, no deserto do Negev, é a instalação mais secreta do Oriente Médio. Israel nunca confirmou nem negou, mas imagens de satélite, relatórios de inteligência e o testemunho de Mordechai Vanunu, o técnico que vazou fotos do interior da instalação em 1986, não deixam dúvidas: Israel tem armas nucleares. Estima-se um arsenal de 90 a 400 ogivas, e Israel tem um interesse existencial em Natanz. A doutrina nuclear israelense, conhecida como doutrina Begin, tem um princípio fundamental: Israel não permitirá que nenhum país hostil na região obtenha armas nucleares. Ponto. Não é retórica, é política de Estado. Em 1981, Israel bombardeou o reator de Osirak, no Iraque. Em 2007, destruiu o reator de Al-Kibar, na Síria, na famosa Operação Oshar, que envolveu um ataque cibernético ao sistema de defesa aéreo sírio. Nas duas vezes, agiu sozinho, sem aviso prévio e sem pedir permissão. Agora, imagine o cálculo estratégico em Tel Aviv no dia 13 de julho. Trump ameaça destruir Natanz. A Rússia responde colocando um Tupolev 214 PU no ar, rumo a Teherã. E Israel observa. Porque se Washington hesitar, se a ameaça de Trump for só retórica, Israel pode decidir agir por conta própria. E se Israel atacar Natanz, a Rússia já sinalizou o que fará. O Tupolev 214 PU que pousou em Teherã é a prova de que Moscou considera um ataque ao programa nuclear iraniano como uma ameaça direta aos seus interesses. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é: o que acontece quando três potências nucleares, Estados Unidos, Rússia e Israel, se encontram no mesmo tabuleiro com o dedo no gatilho? E a resposta pode estar em um pequeno detalhe operacional que quase ninguém notou. E aí você pode me perguntar: isso é a doutrina russa padrão ou foi uma escalada real? Eu respondo com o que sabemos. A doutrina nuclear russa de 2024, atualizada após o início da guerra na Ucrânia, estabelece que a Rússia pode considerar o uso de armas nucleares em resposta a uma agressão convencional que ameace a existência do Estado. Um ataque nuclear tático americano contra o Irã, um aliado estratégico com o Tratado de Defesa assinado, se enquadraria ou não nessa definição? Ninguém sabe. E é exatamente essa ambiguidade que Moscou cultiva. Mas tem um detalhe que fecha o círculo. O Tupolev 214, PU que pousou em Teherã, não carregava armas. Ele carregava equipamento de comunicação criptografada capaz de integrar as defesas aéreas iranianas aos sistemas de alerta antecipado russos. Na prática, isso significa que qualquer ataque aéreo americano ou israelense contra o Irã seria detectado por radares russos, e a resposta seria coordenada a partir de Moscou, não de Teherã. O que era um duelo regional agora tem o potencial de ser o primeiro confronto direto entre potências nucleares desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Se você chegou até aqui, está gostando do conteúdo e quer que esse canal continue trazendo esse nível de profundidade, análises que conectam os pontos que a mídia convencional não conecta, faça a sua inscrição agora. Deixe seu like. Isso ajuda o canal a crescer e me permite continuar investindo tempo em pesquisa de qualidade. Dito isso, vamos ao fechamento. 13 de julho de 2026. Um presidente americano declara que destruirá uma instalação enterrada a 610 metros de granito. Uma instalação que, segundo engenheiros de defesa, nenhuma bomba convencional pode alcançar. No mesmo dia, a Rússia coloca uma aeronave do juízo final no ar, e no deserto do Negev, Israel observa, com seu próprio arsenal, com sua própria doutrina, com seu próprio cálculo. O que aconteceu em 13 de julho não foi uma crise, ainda não. Foi um sinal. 3 potências nucleares moveram peças no tabuleiro sem disparar um único tiro, mas as peças estão posicionadas. A pergunta que fica, e que só o tempo responderá, é se alguém, em Washington, Moscou ou Tel Aviv, entendeu o sinal. Ou se, como em 1914, cada lado acredita que o outro vai recuar, até que ninguém recua mais. O que você acha? Estamos mais próximos de uma nova crise dos mísseis ou isso foi apenas teatro geopolítico? Deixe sua opinião nos comentários. Porque, como eu sempre digo, em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Canal APT Zero Day. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.